Shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Neste momento eu quero falar, Eu quero falar na verdade, do corpo de Yahushua, porque Shaul, ele na verdade afirmou, Ele afirmou que nós, que pertencemos à eclésia, nós somos, porém, o corpo de Yahushua. Nós formamos o corpo de Yahushua. Nós pertencemos ao corpo de Yahushua, o Mashiach. E que cada um de nós somos partícula dos membros do seu corpo em particular. Agora, irmão, como entendermos isso? Será que Shaul, ele está falando de algo superior ou ele está se referindo simplesmente àquele corpo físico, a carne e o sangue ali? Também é mostrado que na última ceia, ali no Pêssar, próximo Pêssar, no Asmo, próximo Pêssar, Páscoa, realmente mostra que Yahushua, ele reuniu, porém, os seus discípulos, e na verdade ali ele pegou o pão, ele deu graça, ele abençoou aquele pão e disse para eles: este pão é o meu corpo, que é repartido entre vós. E depois pegou o cálice, o vinho, e disse: olha, este vinho é o meu sangue, que é derramado entre vós. Então, como podemos entendermos isso? Como, na verdade, o pão pode ser o corpo de Yahushua? Como Yahushua poderia nos dar de comer a sua própria carne, o seu próprio corpo? Como Yahushua poderia nos dar de beber do seu próprio sangue? Irmãos, isso não pode ficar só nas nossas indagações. Devemos buscar conhecimento para isso. Precisamos entender esse grande mistério. Comer da carne e do sangue da divindade? Será que tem alguma coisa errada nisso? Não, com certeza não tem nada de errado. Será que ele estava apresentando o seu corpo como um símbolo de uma realidade bem maior? Ou será que ele também falava do seu próprio corpo e de uma realidade bem maior, mostrando que o seu corpo é uma realidade bem maior e que nós precisamos nos alimentarmos para ter a vida eterna dessa realidade bem maior? E também não deixa de ser o seu próprio corpo físico, ou que seu corpo físico e essa realidade bem maior não há diferença, é a mesma coisa. E do outro lado, Shaul, nessa tradução Paulo, ele afirma que somos o corpo, nós somos o corpo dele. No momento que nós comemos, nos alimentamos do corpo dele, da carne do seu corpo, e bebemos o teu sangue, nós nos tornarmos partículas do membro do seu próprio corpo. De maneira que um não pode invejar do outro, e nem aquele que está acima se gloriar daquele que está mais embaixo, porque todos são um no mesmo corpo. Isso disse, na verdade, Shaul.
O que eu, na verdade, quero apresentar com isso? Será que na tradução é possível entendermos isso? De fato, na tradução, nos evangelhos, mostra clarissimamente todas essas passagens. Mas como montar esse quebra-cabeça? Como desvendar esse quebra-cabeça? Como montar esse quebra-cabeça? Como entender isso? Irmãos, não tem outra saída. Devemos pegar a Bíblia, o Novo Testamento, Torá, Taná, o Velho e o Novo, e irmos para os seus ensinamentos secretos, de acordo com as nossas irmandades primitivas, com os manuscritos de Nag Hammadi, conhecido como apócrifo, que significa secreto. Como eu sempre tenho falado aí nos meus vídeos, porém secreto em português, se levarmos para o grego koiné, significa apócrifo, não tem nada a ver de espúrio. Isso, na verdade, foi as próprias religiões que tentaram demonizar os ensinamentos secretos de Yahushua, porém começado ali, já ser escrito no ano 110 da Era Comum, de nossa era. Como entendemos isso, irmão? Quem é o corpo de Yahushua? Será que Yahushua resume somente naquele corpo físico e mais nada? Será que nós somos aquele corpo físico de Yahushua? Aquele corpo que realmente foi até o madeiro e foi sacrificado? Foi crucificado? Será que é isso? Ah, mas olha, como entendermos isso? É tudo pela fé. Não, irmãos. A palavra fé, porém, no hebraico significa emunar. Emunar. E se formos para o grego koiné, onde está fé ali, está piste. 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 Tanto emuná como piste no grego koiné, emuná no hebraico e piste no grego koiné, significa confiança. Aquele que tem confiança. Agora, como confiar naquilo que você não entende? Será que não estamos correndo um risco? Será que aqueles que realmente diz que tem fé, que tem piste ou tem emuná, será que na verdade não está se precipitando? Será que ele realmente tem a confiança, que é o significado de piste e emuná? Está errada a tradução para fé, porque fé é a crença. A crença de uma coisa cega, de uma convicção cega, sem entendimento. E realmente o Yahushua, ele vem nos dar entendimento. Ele vem nos revelar todos os segredos. E isso está nos apócrifos de Nag Hammadi ou Nag Hammadi. Juntamente com a Bíblia, se realmente estudarmos os manuscritos de Nag Hammadi ou Nag Hammadi, que são os apócrifos do ano 110. Olha, está aqui abaixo da descrição, aqui está na descrição, aqui embaixo. Vocês podem ir lá, vai ter tanto dos irmãos como vai ter os próprios evangelhos apócrifos. Leu de Al-Renan, de João. Tá lá o Apocalipse, o apócrifo de Al-Renan, perfeito ou não? Então, irmãos, olha, o que eu quero na verdade mostrar para vocês. Eu já tenho feito outros vídeos aí, mas dessa vez eu peguei e coloquei cores diferentes para ficar mais fácil de entendermos. Olha, eu vou começar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, essa azul bem clara aqui, ó, de cima? Essa bem de cima aqui, a última de cima. Essa aqui está representando o invisível. O Elohim invisível, incognoscível, ou desconhecido. Aonde vão achar como invisível? Tem muitas passagens, mas eu coloquei aqui, ó, Colossenses 1:15,
Está falando que o Rushua é a imagem, é o ego, é a imagem expressiva do invisível. Ele é a imagem do invisível. E esse invisível realmente é sem nome. Tem aqui também passagem em Atos 17, 23, que lá diz que Paulo ele vai até Atena, e ele entra ali no templo de Atena e tem no Areópago, ele na verdade vê vários altares estabelecidos. E porém nesses altares estava o nome de várias divindades. Estava também um altar que estava escrito assim, Tel Agnosto. Lá na tradução está Deus desconhecido. Porém a palavra agnosto significa aquilo que não tem ideia, aquilo que é inominável, aquilo que está além das nossas ideias, é aquilo que não conhecemos. Entendeu? Então é o invisível. Quer dizer, antes de ele ser realmente Yud, Rei, Vav, Rei, que significa existência, o YHWH, que é o culto, tá? Ele na verdade era invisível. E ele se manifesta, se diferencia, na verdade, como o YHWH agora oculto. Aqui em cima ele é inominável. Aqui ele é o YHWH oculto. E ele se manifesta mais uma vez. Porém, nessa vez, ele se manifesta como YHWH, ou Yud Rei Vav Rei, porém, na verdade, o nome revelado. Podemos até mesmo chamar Yud Rei Vav Rei Shua. Perfeito ou não? Isso se trata de Yahushua. É o nível de Yahushua revelado. Perfeito ou não? Esse é Yud Rei Vav Rei revelado. Agora, aqui ó, na verdade nesse laranja mais forte aqui, ó, tá vendo aqui, quase rosa aqui, um laranja, bem forte, é laranja, tá vendo que é realmente nesse globo aqui, ó, aqui na verdade é os céus superiores. Porém, em grego koiné é chamado de pleroma. Pleroma é um conjunto de 12 céus. 12 céus. 12 céus. Perfeito? Vamos achar em Colossenses 2:9, lá está escrito que Yahushua, que no corpo de Yahushua habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, todo pleroma divino. Todo pleroma divino, elurrínico, habita nele. No grego vai estar teótes. Perfeito? Significa divinos. Entendeu? Então, na verdade, o que acontece? Que realmente esse pleroma é o corpo de Yahushua. É o corpo de Yahushua. Então, o corpo de Yahushua, olha, bem antes dele realmente manifestar aqui na Terra, sempre foi esses 12 céus superiores. Esses 12 céus superiores, chamado de pleroma. Em todas as passagens que realmente está a palavra plenitude no Novo Testamento, é pleroma. Pleroma, perfeito ou não? Pleroma, porém no grego koiné. Então, se você for lá em Colossenses 2:9 na sua Bíblia, você vai ver clarissimamente lá que o corpo de Yahushua habita totalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, no corpo dele, o corpo dele é o próprio pleroma, é esses 12 céus superiores. Matimídio, mas como eu vou saber disso? Você pode ir tanto para a tradução, que é os evangelhos, como você pode conferir isso para ficar mais claro, lá nos manuscritos de Nag Hammadi, Nag Hammadi. Lá nos irmãos, está aqui abaixo da descrição. Pode ir no do de João, Apócrifo de João. Apocalipse, Apócrifo de João. Não estou falando desse Apocalipse que também é código. Perfeito ou não? Que está no Evangelho. Não, estou falando esse que está aqui abaixo da descrição. E lá também vai ter as interpretações dessa mesma irmandade também, um outro link, tá? Um pouco mais abaixo. Então o que acontece? O corpo dele é quê? E ele aqui é o que? Ele é a mente, ele é o Yud Rei Vav Rei revelado.
aqui no laranja. Ele é Yud, Rei, Vav, Rei, revelado nesse globo laranja. Ele é Yud, Rei, Vav, Rei. Porém, nesse azul, ele é Yud, Rei, Vav, Rei, o Y, H, W, H, porém oculto, não revelado. É nominável, mas não revelado. Porém, nesse azul bem claro, que é o último aqui de cima, ele o próprio Yahushua, ele é o Elohim invisível. Colossenses 1, versículo 15. Olha, tem mais, tá? Tem aqui também, em Atos 17, versículo 23. Lá vai estar escrito o Deus desconhecido, na sua tradução aí, tá? Que é usada aí pelas religiões aí, tá? Agora, tem muitas outras passagens? Tem também, tá? Agora, o que acontece? De acordo, lá os evangelhos secretos de Yahushua, que ele deu depois que ele ressuscitou, ele ficou 18 meses e deu esses ensinamentos secretos para os seus discípulos, né? E de acordo lá, mostra clarissimamente que aqui no corpo dele são 12 céus. E porém esses 12 céus são sísia, são andrógenos. Perfeito ou não? É tanto polo masculino como polo feminino. E disse que o último, o mais baixo do céu, dos 12 céus, aqui embaixo, já bem cá embaixo, que na verdade corresponde os pés, os dedos do corpo de Yahushua, diz que realmente o lado feminino, lá é chamado de Sofia, o Pit Sofia, mas porém os irmãos, na verdade, chamavam, foram os tradutores que colocou como Pit Sofia, que significa sabedoria e confiança, perfeito ou não? Mas lá está sabedoria e fé, onde se achar sabedoria e fé vai estar lá. Onde está fé está pistia, onde está sabedoria vai estar a palavra Sofia. Porém, no Velho Testamento, onde está sabedoria, realmente está a palavra Rokma. Em todo o Velho Testamento, você vai achar lá Rokma. Tá certo? Em todo o Torá, Taná, perfeito ou não? Agora, o que acontece? Como os irmãos, na verdade, chamavam? Chamava Aramote e Rokma. Porque Rokma, na verdade, é sabedoria. A sabedoria é os pés, olha. Aqui no laranja, ó. É os pés, a parte de baixo, tá? Porém, diz que o polo feminino, que é Ramote de Rokma, perfeito? Que Rokma se trata tanto do polo masculino como feminino, que é o último dos 12 céus, perfeito ou não? Diz que, na verdade, diz que a parte feminina, diz que quis entender o oculto e o invisível, sem desprezando, porém o Yud Rei Vav Rei Shoah, o Yud Rei Vav Rei do nome revelado, o nome manifestado. E não tem como, na verdade, entender o oculto e nem o invisível se realmente não for através de Yud Rei Vav Rei revelado, o nome revelado, entendeu não? Aí vai entender tanto o oculto, o seu lado do nome oculto, Yud Rei nome oculto, lá é chamado de Babel, pai e mãe, perfeito? E porém o invisível, que porém é chamado também de Elohim desconhecido, ou Deus desconhecido, em Atos 17, 23. Aí o que acontece? De acordo com o que mostra, houve um conflito dentro do polo feminino. Lá está como Pit Sofia. Mas é Rokma, na verdade é a Ramote de Rokma. Vocês vão ver lá o nome também, a Ramote lá, tá? Aí diz que houve um conflito. Quando aconteceu esse conflito, ela ficou atordoada e aconteceu que ela emanou de dentro de si uma divindade por nome Yari-Dabaote. E esse Yari-Dabaote, como não tinha o polo feminino, masculino, junto com ela, e porém não foi consentido pelo próprio Yahushua, que na verdade é o de Rei Vav Rei, o nome revelado,
que aqui é onde está o laranja, o amarelo, perfeito ou não? O que acontece? Diz que foi, na verdade, ele nasceu, essa divindade, por nome Yali da Baote, nasceu como uma divindade, como um aborto, cheio de defeito. E diz que ele emanou de si 7 Elohims, um dos quais desses 7 é Tsabaoth, que é o do Velho Testamento, e mais 5, total deu 12. E aí ele criaste realmente 7 céus, que são aqueles 7 dias, lá de Gênesis 1 a 31. Vai ter o capítulo 2, versículo 2, tá certo ou não? De Gênesis, ou Bereshit, tá? Então, na verdade, foi criado. Porém, ele começou a criar de baixo para cima. E criou até o 6º dia, aonde foi criada a humanidade. Porém, na verdade, no 7º dia, era repouso. O que significa repouso em hebraico? Sabate. Sabate, sábado. Sábado significa repouso. É o 7º dia. Diz que ele descansou, ele não criou nada. A criação ficou até o 6º dia. Aí diz que ele, na verdade, teve ele, na verdade, primeiro a humanidade, ele fez andrógeno e essas se salvaram. Ou seja, elas foram para o corpo de Alruxa, onde é o laranja aqui, tá? Parte de cima. Tá certo? Também a segunda humanidade. Na terceira, colocaram vestiduras de pele. Aí, porém, de Sabaoth, que é o do Velho Testamento, ele se afastou. Ao ele se afastar, na verdade, houve guerra. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. E o seu lugar não mais prevaleceu no céu. E foi precipitado em Hérates, tá? Essa terra conheceu o universo, ou foi para o 6º para baixo, que ele foi lançado. E na verdade, e no seu lugar não mais prevaleceu no céu. E porém, de Sabaoth passa para o 7º. Aí ele passa a ser o lado direito, o lado esquerdo. Bom, o que aconteceu? Porém, nessa terceira humanidade, porém, partícula daqui, por nome Rurra, em hebraico, aqui do laranja, partícula de consciência, de mente, tá? Conhecemos como Espírito Santo, que na verdade é Rurra Hakadosh em hebraico, é Pnerma em grego, né? Entendeu não? Então, na verdade, diz que na verdade ficou aprisionado aqui. Então, isso é partícula do seu corpo. Então, cada um de nós, todo ser humano, ele tem essa partícula, essa consciência, que nós chamamos de espírito. E, porém, do lado direito, que é do lado de Sabaoth do Velho Testamento, tem o nome Neshama Rai, que nós chamamos de alma. Então, a alma e o espírito que pertence ao corpo de Alruxa, aqui em cima, foi aprisionado aqui embaixo. Entendeu, irmão? Está aprisionado nesse corpo. Aí o que aconteceu? O Alruxa, aqui do amarelo, diz que ele, na verdade, ele fala que foi enviado pelo Pai. O Pai, esse de azul mais escuro aqui, ó. Ah, mas é invisível também? É, porque o azul também é o invisível. E ele também não deixa de ser o próprio Pai, sendo ele o Pai, ele é também invisível. Não se trata de 3, se trata de um só, porém diferenciado. Aí diz que daqui, o de laranja, diz que ele enviou, porém, na verdade, um anjo por nome Gabriel. E foi até Míria. Porém, nessa tradução está de Maria. Diz que ela estava despojada, com cujo nome varão é José, e a Josef. Perfeito ou não? E na verdade diz que o anjo chegou para ela e disse: salve, graciada, Yud Rei Vav Rei é contigo. Quem é Yud Rei Vav Rei? É o revelado, é o próprio Alruxa aqui revelado, é o de laranja aqui. Ele é contigo. Ele é contigo. E ela, na verdade, perguntou que se tratava daquela saudação.
Aí disse o anjo Gabriel para ela: olha, eis que no teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Yahu-Shua, porque ele será grande e salvará o seu povo do seu pecado, dos seus pecados. Ou seja, vai libertar o seu povo, não é essa carne. É o quê? O corpo dele é essa partícula aqui do pleroma, que pertence ao sétimo céu, que ficou aprisionada cá embaixo, que está em cada ser humano, entendeu não? Vai libertar esse seu corpo. Libertando o corpo, liberta também a alma, que pertence a esse globo aqui, mais escuro ou preto, perfeito ou não? Que é os 7 céus inferiores do Elohim do Velho Testamento, chamado Yud-Rei Vav-Rei de Sabaoth, entendeu? Que é o lado direito. Porém, o lado esquerdo é Rassatã, tá? Vocês vão ver em vídeos anteriores aí, a esse, vocês vão te dar detalhes sobre isso. O assunto não é esse. Então, o que acontece, irmãos? Então, na verdade, aquele corpo de Yahushua, na verdade ela pergunta, mas como acontecerá isso, sendo que eu não conheço o varão? Ou seja, ela era virgem, era uma jovem, porém virgem. Ela falou, eu sou virgem, como eu vou ficar grávida? Aí ele disse o seguinte, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Altíssimo, e a virtude do Altíssimo, te cobrirá com sua sombra. Bom, o que nós vamos entender? A palavra Espírito Santo, na verdade, no hebraico significa Ruach HaKadosh. É uma coisa muito indefinida, tá? O termo Ruach significa puro. Puro. Kadosh, a tradução na verdade, é santo. Não, melhor, Ruach significa sutil, leve como o vento, bem sutil. É uma consciência bem sutil. Kadosh significa puro. Perfeito ou não? Porém, em grego koiné é Agios Pnerma, que tem o mesmo significado, porém o nosso português é traduzido como Espírito Santo. Então, na verdade, esse Espírito Santo, irmãos, que na verdade é descer sobre Míria, na tradução da Maria, na verdade é aqui da laranja, que é já o corpo de Yahushua. Já é o corpo de Yahushua. É o corpo de Yahushua. É realmente aqui do laranja, que é o corpo de Yahushua. É o pleroma, é o doce céu, que porém está aprisionado em nosso corpo aqui. Agora, esse é o Espírito Santo que haveria e desceu sobre ela. Perfeito? Então começou daqui, ó. A coisa começou daqui. Perfeito? Desceu sobre Míria, ali está Maria. E porém disse que a virtude do Altíssimo ali é Elion, é de Sabaoth. Olha, aqui do preto aqui, ó. É o Elohim do Velho Testamento. Ele, a virtude dele te cobrirá com sua sombra. Aí o que acontece? De cima, daqui do corpo de Yahushua, na verdade, desceu e encarnou em Maria. Então, Yahushua, porém, na verdade, antes do seu ministério, ele tinha duas naturezas, duas consciências. Uma dos céus superiores e outra dos céus inferiores. Porém, a dos céus superiores é o corpo de Yahushua, que é chamado de Espírito Santo. Aonde você vê a palavra lá Espírito Santo, está se tratando exatamente desses 12 chamarim completo. Desses 12 chamarim completo, perfeito, chamado de pleroma. Vocês entenderam ou não? Que está aqui nesse laranja, tá? Então sai daqui. E porém, no seu corpo também, na realidade tem outra consciência que sai do lado direito, por nome de Sabaoth. Então aqui nós já estamos falando de 2 níveis messiânicos nele. Esse nível messiânico é o corpo de Yahushua. Então o corpo dele é a representação do próprio Yahushua, que está o amarelo aqui, que é a mente, perfeito? Que controla tudo.
Entendeu? E porém, o daqui de baixo, ele é, na verdade, o nível messiânico que representa aqui o laranja, que é realmente o Espírito Santo, entendeu? Então existe 2 níveis messiânicos em Yahusha. Até aí, antes do seu ministério, ele, na verdade, tinha 2 níveis de consciência no seu corpo. Ele nasceu com 2 consciências. Uma como Espírito Santo e outra como alma. Uma como espírito e outra como alma. Uma como Ruha e outra como Neshama, Rai, em hebraico. Uma superior e uma mediana. Porque o lado da esquerda, que é Satã, na realidade é essa carnal, essa mente carnal. Então ele não tinha a mente carnal. Ele tinha a mente. Yahusha manifestou, nasceu, ele ia ter seu ministério antes de ser imerso ou batizado Yahuranã ou João Batista. Ele aí tinha 2 naturezas, 2 consciências. Uma que é o corpo de Yahusha, que é o pleroma, tá? Que é de Udgei Vaviei, é o pleroma, que é os 12 céus superiores. E porém aqui de baixo, o outro que é chamado, na verdade, de alma, que é o Neshama Rai. E ele não tinha, porém em grego koiné, ele não teve a mente carnal. Ah, mas ele era um corpo humano? Não era. Mas ele só tinha, porém, esses 2 níveis. Esses 2 níveis. Aí o que acontece? Disse que realmente, quando chegou aos 27 anos, de acordo com as irmandades lá, 27 anos, aí a turma fala quase 30, mas fala foi com 27 anos. Diz que, na verdade, ele, na verdade, foi até João Batista e Yahuranã, o emissor. E quando ele foi emergido ali no Rio Jordão, ou Rio Rodã, na verdade, ele diz que veio de novo o Espírito Santo. Olha, irmão, como é que pode vir o Espírito Santo 2 vezes? Primeiro, o Espírito Santo desceu sobre ele para engravidar Maria, ou Miriam. Olha, analisa bem clara a coisa, viu? Analisa bem clara a coisa. Ó. Vocês vão achar, na verdade, em Lucas, 1º versículo 28. A seguir, vocês vão ver. Lá desce o Espírito Santo para encarnar em Maria. Então desce sobre Maria. O Espírito Santo encarna em Maria. E também a virtude de Tsabaoth do Velho Testamento, que é chamado ali de Altíssimo, que é Orion, em hebraico. Porém também cobre com a sua sombra. A virtude também. Porém, um nível de natureza de Tsabaoth também encarna junto. E ele nasce com 2 mentes, com 2 naturezas, com 2 consciências. Agora, lá no Jordão, fala que de novo o Espírito Santo desce sobre ele. Irmão, o termo Espírito Santo é um termo indefinido. Tudo que está fora de Hassatã pode ser chamado de Ruach HaKadosh, de Espírito Santo. Então, por isso que jamais vamos entender a Bíblia se a gente não formos para os ensinamentos secretos das nossas irmandades primitivas. Nós não vamos entender nunca. Vocês entenderam, meus irmãos? Não vamos entender mesmo. Tá certo? Então, Yahushua tinha 2 naturezas. Aí desce, porém, quem? O Pai. Ele falou, o Pai que está em mim. O Pai que está em mim. Não crê. Olha, vocês podem ler no Evangelho João 14, do versículo 6 até o versículo 9. E a Yahushua vai mostrar bem claro que ele e o Pai é um só. E que o Pai está dentro dele e ele está no Pai. Não existe separação. Olha, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, ele disse, eu e o Pai somos um. Então é bem claro. Tá? Então, na verdade, agora o que acontece? Aqui, ó. Olha, na verdade, aqui, ó. Esse aqui é o Espírito Santo, lá de Yahuranã, na hora do batismo. Aí desce de novo. Ah, mas 2 Espíritos Santos? Olha, eu já falei que é indefinido.
Vocês vão lá nos evangelhos secretos, nas interpretações dos irmãos lá, para o nome Valentinos, tá? É do ano 110, é do templo dos discípulos de Yahushua, entendeu? Então vocês vão entender bem claro lá sobre isso aí. Então, na verdade, agora ele passa a ter três mentes. Ele passa a ter a mente de Tsabaote, a mente do corpo de Yahushua, que é o pleroma, o 12 céu superior, e a própria mente e Yahushua. O Yud Rei vai Rei Shua. E o Yud Rei vai Rei revelado. Deu para entender, meus irmãos? Agora, qual é o problema maior? É que é o seguinte, olha, ele aqui embaixo, quando ele estava encarnado, e depois dele ser imerso por João Batista, ele ser batizado por João Batista, ele tinha três mentes e três níveis messiânicos. Ele é Machia três vezes. Primeiro, ele é Machia de Tsabaote, sendo assim ele é filho do Velho Testamento, Tsabaote, porque ele representa o do Velho Testamento aqui embaixo, porém com sua mente de Neshama Rai, ou alma, são medianos, entenda bem claro, porque a carnal não é alma, a carnal é chamado de sáquico, e sáquico é a esquerda, a Satã, é Samael, entendeu? Olha, em vídeo anteriores aí, vocês vão entender melhor isso aí, tá? Entendeu ou não? Então aqui tem esse nível messiânico, ele aqui, ó, encarnado aqui, ele tem outro nível messiânico, que é dos 12 céus superior, com o nome pleroma. Vocês vão encontrar lá em Colossenses 2:9. Olha, vai lá para os evangelhos secretos, aqui, ó, abaixo da descrição, tá? E ele tinha outro nível messiânico, porém que representava o Yud Rei Vav Rei, o nome revelado. Agora, mas peraí, Matimide, e ele tinha também outro nível messiânico, que ele, como Yud Rei Vav Rei revelado, ele representa Yud Rei Vav Rei oculto. E ele, como aqui embaixo revelado, ele também é o próprio Yahushua aqui, onde está amarelo, o Yud Rei Vav Rei revelado. Ele é a própria imagem expressiva. Está lá em Colossenses 1:15. Porém, do invisível. Entendeu, irmãos? Então, na verdade, não vai entender a Bíblia se rejeitarmos os manuscritos. Nós vamos ficar só com esses ensinamentos. Essas teologias loucas, que uma não se entende da outra, adquirida das religiões que saímos. Não tem jeito, irmãos, nós temos que irmos para os evangelhos secretos. Esses são os verdadeiros ensinamentos de Yahushua revelado. Os 4 evangelhos são parábolas, metáforas, alegorias. O próprio Yahushua, quando estava encarnado, ele disse: por enquanto eu falo com vocês em enigma, porque vós não estão preparados para receber ensinamento revelado, profundo, secreto. Mas depois da ressurreição, ele deu para os seus discípulos, que conhecemos como apóstolos, os ensinamentos secretos. E lá, irmão, então vocês pegam a Bíblia, tudo que eu estou falando aqui é a Bíblia, e leva para esses evangelhos secretos. Vai para o de Al-Hanan, vai para outro, mas vai para o de Al-Hanan, e tem a interpretação dos irmãos, aqui também embaixo, aqui, tem um link. Tem tanto dos apócrifos de Nag Hammadi, ou Nag Hammadi, como tem também lá, outro link, interpretação dos irmãos, do ano 110. Eles aprenderam diretamente com Shaul, e com Kefas, entendeu? Que é o Renan com os discípulos de Yahushua. São os discípulos do discípulo de Yahushua. Deu para entender ou não? Tá lá. Então hoje, só que não quer mesmo, tá? Então, irmãos, onde eu quero chegar? Até agora, o corpo de Yahushua é
realmente onde está o laranja, é o corpo de Yahushua. Então os próprios céus é o corpo de Yahushua. E Yahushua, quando ele estava aqui embaixo, o corpo que ele mandou nós nos alimentarmos e beber o sangue para ter a vida eterna, ele estava se referindo qual que é a vida eterna. Olha, esse mundo de baixo aqui, ele vai ser mudado, ele vai ser transformado. Ele vai passar pelo processo do fogo transformador. Eis que os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva para o juízo e a perdição dos homens ímpios. E o João, em Apocalipse, diz: eis que viu um novo céu e nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. O mar é Maim, entendeu? Maim, o caos, não existe mais. Entendeu, irmão? Então, na verdade, esse será transformado. Então, o corpo, que aquele corpo dele, aquele pão, representava aquele corpo físico dele. E aquele corpo físico dele representa o laranja aqui, ó. Aqui onde é o céu, temos de alimentar daqui. Então, nossa alma que é mediana, que pertence ao do Velho Testamento, Elohim do Velho Testamento, ela não pode ser alimentada da mente carnal, que nós também temos uma mente carnal, uma mente mediana e a mente superior, que é de Yahushua, nós que somos de Yahushua. E devemos, na verdade, ter uma guerra terrível da nossa alma, da mente mediana, que é a alma, que é o Neshamar Raí, de Tsabaote, lutando contra a Satã, que é essa mente carnal. Então tem uma guerra tremenda. O próprio Shaul, Paulo, ele disse: ô miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desse pecado? Porque em minha alma, ele falava que tinha uma guerra. Quando na verdade ele queria fazer o bem, então meu mal estava com ele. Ele queria fazer o bem, que é a direita, a mente da direita, que é essa mediana. Porém o mal, que é de Rassatã, essa mente carnal, também estava com ele. Ele falava: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas às vezes faço o mal, que eu não quero fazer, isso eu faço. Vocês conhecem essas passagens. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, exatamente isso. Aqui é o corpo dele. Então, o corpo dele aqui embaixo, quando ele falou que aquele pão representava o seu corpo, ele estava referindo para o seu corpo humano. Mas o seu corpo humano, no seu corpo humano, tinha um nível de consciência aqui, ó, da cor do laranja, dos 12 céus superiores. E era desse que ele falou para se alimentar. Quem que deveria se alimentar? Porém, essa mente carnal, alimentar o quê? Representa os ensinamentos dele, aquele pão. Entendeu? Então, a alma nossa deveria se alimentar do espírito e não da mente carnal. Então, na verdade, a alma fica no meio, entre o espírito e entre a mente carnal. Entendeu? Não. Então, a alma nossa, que é do Velho Testamento, pertence ao Elohim do Velho Testamento, tem que se alimentar do corpo de Yahushua, aqui em cima. Então, o corpo de Yahushua representava 3 consciências. Não tinha a mente carnal dele, igual a nossa. Por isso que, na verdade, ele tudo participou da carne e do sangue, igual a nós. Ele comia, bebia. Mas ele não tinha pecado. A palavra pecado, em grego, koiné, significa amátia. Amátia significa o quê? Traduzindo para o português: errar o alvo. Ou seja, faz a alma pecar. Pecando a alma, ela se distancia do seu próprio espírito. A alma tem de se alimentar do espírito, que é o corpo de Yahushua, que são esses 12 céus superiores. E realmente, essa mente carnal, ela é a mátia, ela é o pecado. Ela é o pecado. Ela é o pecado, é a mátia. Ela é o que erra o alvo, faz a alma errar.
Então nós temos uma guerra tremenda dentro de nós. Devemos vencer a mátia, ou errar o alvo. A nossa alma tem que se alimentar do que é de cima. Olha, irmãos, na verdade, eu quero chegar e continuar com vocês aqui, tá? Eu vou, na verdade, primeiro eu vou para aqui, ó. Eu vou aqui para o Evangelho de João, tá? Para entrar e continuar nesse assunto, viu? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 23, tá? Na verdade, aqui é Yahushua debatendo com os fariseus. E disse Yahushua, pois lhe disse, na verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Porque o espírito de vida é o espírito que realmente pertence ao seu corpo, aquele laranja que eu apresentei a vocês. Então, quando ele falava daquele corpo dele, ele indicava o seu corpo, e no momento o seu corpo era indicado pelo pão, simbolizado pelo pão e pelo vinho, mas ele estava se referindo ao seu corpo, que é o pleroma, que é aqueles 12 céus superiores, que uma partícula de consciência de lá está em nós. Porém, lá nos apócrifos, tá? Lá nos evangelhos secretos, aonde está aqui embaixo do link, Nag Hammadi, ou Nag Hammadi, na verdade lá vai estar como gota de luz. Gota de luz. Perfeito ou não? Gota de luz. Vocês entenderam, irmão? Como é que vamos entender isso? Jamais vamos entender, irmãos, se não for para os evangelhos secretos dos nossos irmãos. Ficar preso aí só na tradução, vai ficar com a ideologia das igrejas. É uma briga terrível entre elas. Teologia uma contra a outra, cada um abre um CNPJ diferente, dá ensinamento diferente. A Bíblia tem tantas interpretações, não existe não. A Bíblia só tem uma interpretação. É só ir para os evangelhos secretos, você vai entender toda a Bíblia. Perfeito ou não? Olha, aqui aqui em Mateus, o Matiyahu, perfeito, em hebraico, tá? De 26, capítulo 26, versículo 26 a versículo 28, na verdade, está escrito o seguinte: e quando comia, Yahushua tomou o pão, olha só, e quando comia, Yahushua comeu o pão. Entenda bem, aqui é a última ceia, tá? Ali no tempo dos asmos, preparação para a Páscoa, o Cordeiro Pascual, que é o Pessa, melhor, né? É o Pessa em hebraico, né? Sabemos que não tem nada a ver com esse ovo de Páscoa. Ali, na verdade, aquele Pessa está relacionado a um cordeiro, tá? É um cordeiro, um carneiro mesmo, né? Um carneiro, né? Que, na verdade, é celebrado na Páscoa, ou seja, no Pessa, né? Só que antes havia um asmo, foi exatamente nos asmos, pão sem fermento. Aí Yahushua, na verdade, estava à mesa com todos os seus discípulos, e na verdade ele disse, aqui diz o seguinte: e quando comia, Yahushua tomou o pão e abençoou, e partiu e deu aos seus discípulos, e disse: tomai e comei, este é meu corpo. Espera aí, gente. Ele pegou o pão, e aquele pão simbolizava o corpo. Quer dizer, será que é Yahushua mesmo? Nós estamos comendo uma carne de Yahushua? Hein, irmãos? E aí? Estamos comendo a carne de Yahushua? Mas que sentido tem comer a carne? Comer a carne? Não vamos entender nunca. Mas ele simboliza, o pão simboliza a carne dele. Se simboliza, quer dizer que nós estamos comendo a carne dele? Irmão, todo mundo sobrevive de alimento. O próprio Yahushua disse: nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Mas se precisa viver da carne de Yahushua, se alimentar da carne de Yahushua, que é a consciência, é o espírito, que pertence àqueles 12 céus superiores. É isso que Yahushua está falando, irmãos.
Devemos ser alimentados pelo Espírito. A nossa alma, que é o nível mediano de consciência, deve ser alimentado da mente superior, que é o corpo de Yahushua, que é o pleroma, os 12 céus superiores, que realmente é aquele globo laranja que eu apresentei ali, através do gráfico. Vocês entenderam, meu irmão? Aí, na verdade, ele falou, isto é meu corpo, tomai e comei, esse é meu corpo. Aí, e tomando o cálice, o vinho, e dado graça, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, não é por todos, por muitos, para a remissão dos pecados. Quer dizer, irmão, como é remedir? Olha, o único que peca não é o Espírito. O Espírito não tem como pecar, porque lá não tem pecado. Onde existe direita e esquerda é aqui. Então nós temos uma mente da esquerda, que é raça tânica, que é essa carnal, e nós temos uma, que é do Velho Testamento, que é a direita, que é a alma mediana. Essa peca, por quê? Porque ela fica entre a mente superior, que é o corpo de Yahushua, que é o pleroma, os 12 céus superiores, e fica entre a mente de Satã, que é essa mente carnal. E ela faz pecar. E Yahushua, na verdade, manda. Na verdade, para a remissão dos pecados é o de cima. Para a alma se alimentar do de cima, do Espírito. Entendeu, irmão? Então é exatamente isso, perfeito? Olha, eu vou ler aqui. Na verdade, é a remissão dos pecados. Pecado porque assim, não tem como não pecar, tá? A gente, na verdade, é assim, vai andando, tem um buraco, tropeça, levanta, vai de novo, a vida é assim. E realmente, essa alimentação de cima dá-nos a remissão dos pecados, que é essa mente carnal. Perfeito? Essa mente satânica, entendeu? Mas quem peca, lembra, é a mente mediana, que é de Sabaote. Ó, olha aqui, ó. Segundo 1 Coríntios 11, 27, está escrito assim, portanto, qualquer que comer e beber deste pão, olha, aqui diz que os irmãos ali estavam fazendo esse simbolismo aí, né, da qual é chamado de ceia, Santa Ceia, né, aí pelas igrejas, né, diz que os irmãos estavam fazendo esse simbolismo aí do corpo de Yahushua, eu já expliquei tudo para vocês aí, tá, aí, realmente, o Shaul, Paulo, diz que uns comia, até ficava bêbado, né? Tomar tanto vinho. O outro comia pão demais. Aí ele falou, não precisava aquilo, né? Aí ele diz o seguinte, ó. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice de Yahushua indignamente, será culpado do seu corpo e do seu sangue. Deu para entender, irmãos? Então, irmãos, aquele pão estava indicando o seu próprio corpo carnal. Sim, mas o corpo carnal não estava desligado do seu corpo, que são os 12 céus superiores, que é o nosso espírito. E quem realmente teria de alimentar não é nosso espírito se alimentar da sua carne e do seu sangue, mas na verdade é a nossa alma, que é mediana, que pertence ao Elohim do Velho Testamento, e o Yud-Heh-Vav-Heh de Sabaúte. Onde está o Senhor dos Exércitos, ali está Yud-Heh-Vav-Heh de Sabaúte, o YHWH de Sabaúte. Sabaúte significa o poder, o YHWH é o poder. É realmente daquele globo lá de baixo, onde está preto ali. Ele é a direita, ele está no 7º céu, nos céus inferiores, lá no 7º, onde é escrito repouso. Porque Samael foi expulso do repouso, que é o 7º, e foi lançado para o 6º para baixo. E do 6º para baixo existe uma guerra entre direita e esquerda. Vocês entenderam, meus irmãos? Então é exatamente isso. Eu queria que vocês estão entendendo. Olha, vai aqui embaixo, ó. Dá uma examinada aqui.
Dá uma examinada aqui, lá onde eu estou mandando vocês, lá no secreto. No começo vai ser difícil? Vai, mas vai pegando, e entre o Novo Testamento, lendo, e tem as interpretações dos irmãos lá, tanto do Novo Testamento como tudo, como dos próprios evangelhos. Eu estou entendendo, vai para a interpretação deles, ó. Tem um primeiro link, vai lá, vai estar primeiro o meu WhatsApp, quem quiser fazer pergunta e resposta, dentro do possível eu vou responder, e depois vai ter o link ali, na verdade, de Nag Hammadi. E abaixo de Nag Hammadi vai estar a interpretação dos nossos irmãos. Todos dois é do ano 110. Do ano 110 da nossa era. Deu para entender? Eles são discípulos do discípulo de Augusto. Perfeito? Então, irmãos, na realidade, eu quero, na verdade, ler aqui em 1 Coríntios 12, 27, que fala de nós que somos o corpo de Yahushua Mashiach. Tá? Então eu quero ler isso aqui, porque eu, na verdade, não quero fazer um vídeo longo, apesar que já está longo, tá? Assim diz, ó, 1 Coríntios 12, 27, diz Shaul: ora, vós sois o corpo de Yahushua Mashiach. Vós sois o corpo de Yahushua Mashiach. Peraí, nós agora somos o corpo de Yahushua Mashiach? Por que somos o corpo de Yahushua Mashiach? Ele está falando no afirmativo, vós sois. Ele não está falando no subjuntivo, não, ele está falando no afirmativo, vós sois. Ele está afirmando o corpo de Yahushua Mashiach. Será que nós somos aquele corpo que esteve aqui na terra e o corpo que está lá em cima, que na verdade é os 12 céus superiores? Porque acima dos 12 céus superiores é impenetrável, ninguém pode entrar. Lá em nível de consciência, é Yahushua como consciência, e porém os 12 céus é o seu corpo, e nós somos este corpo. Está afirmando aqui, Shaul: olha, irmão, vós sois o corpo de Yahushua, o Mashiach, e seus membros em particular. Ou seja, vós sois o corpo de Yahushua, o Mashiach, e partícula dos membros dos seus corpos em particular. Aí ele continua aqui, irmãos, de novo, o mesmo texto, ele continua aqui, ó, 1 Coríntios 12, do versículo, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. Ele diz assim: porque o corpo não é um só membro. Ou seja, o corpo de Yahushua, ele não é composto por um só membro. Qual corpo que é composto por um só membro? Não existe, aí não estaria o corpo, né? Mas por muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, ou seja, se o pé disser, porque eu não sou mão, por acaso não será do corpo? Não pertence ao corpo? Porém o pé pode desfazer da mão ou a mão desfazer do pé? Somos um em Yahushua. Essa é a eclésia, que a turma chama de igreja. É porém o seu corpo lá em cima, que é o nosso espírito. E a nossa alma que precisa ser redimida. Ela tem de ser alimentada do espírito. Que o nosso espírito pertence a esses 12 céus superiores. Entendeu? Não sou do corpo, não terá por isso o corpo? Ou seja, não faz parte do corpo? Então não pode. E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Tá vendo, irmãos? Não tem como. Por isso que nós não pode ser... Diz que eles eram tão unidos, eles tinham tanta consciência disso, que eles eram unidos até no partido do pão, irmão. Não haveria necessidade no meio deles. Diz que aqueles irmãos ricos, eles pegavam seus bens, vendiam e distribuía para aqueles irmãos que era mais humilde, era mais necessitado de alimentos. Eles eram unidos até no partido do pão do alimento, esse alimento físico mesmo, das cestas básicas. E um não era maior do que o outro, um não pode ser maior do que o outro. Aqui ele diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Shaul pergunta. Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora
Yud, Rei, Vav, Rei, que é o revelado, que é Yahu, Shua, ou Yud, Rei, Vav, Rei, Shua, perfeito? Que é o nome revelado, colocou os membros no seu corpo, cada um dele como quis. Ou seja, irmão, cada um de nós, todos nós, pertencemos ao pleroma, os 12 céus superior. Só que existe o 12, existe daqui de baixo, contando daqui de baixo, começa o 1 e vai ter o 12. O de baixo é os pés. Porém, o de cima é a cabeça, é o olho, é orelhas. Deu para entender ou não? Mas não importa o nível que você está num degrau. Você pertence ao corpo. É isso que Shaul está falando. Olha, mas ele colocou como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todos fossem orelha, todos fossem pé, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Entendeu, irmão? Por isso nós não podemos humilhar um outro. Não pode ser melhor. Você tem que enxergar que não importa. Se você acha que você é mais sábio, ou seja, mais sábio do que seu irmão. Entendeu, irmão? Somos todos um. Formamos um corpo de Yahushua, que é aquele 12 céus superiores lá, que é o do Espírito, é do Rura, Hakadosh, é do Águil, Pinerma, é dos céus superiores. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Você entendeu, irmãos? Está bem claro. Todos é um corpo. Ou pleroma, 12, mas é um, irmãos. Mas é aquele que está mais em cima. Ele está mais elevado, mas ele precisa. É os pés que sustenta a cabeça e todo o corpo. É os pés que sustenta a cabeça e todo o corpo. É o solo. Ainda que a cabeça, a orelha, o olho esteja lá em cima, faz parte do 12, lá de cima, no corpo de Yahushua, simbolizado pelo aquele laranja. Ele necessita de baixo para ser formado o corpo, do contrário o corpo seria defeituoso, o corpo de Yahushua seria defeituoso. E diz que Yahushua ele desceu aqui para tirar as consciências, os espíritos que em nós está preso nesse corpo físico. Ele veio para levar para o seu corpo, que são um pleroma. Não importa se você está num pleroma no nível mais embaixo ou mais em cima, é um só corpo, isso diz Paulo. Ora, olha aqui, bem claro aqui, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Yahushua Mashiach, e seus membros e partículas dos seus membros do seu corpo em particular. Entendeu, irmão? Irmãos, eu vou, na verdade, voltar aqui de novo para mostrar a vocês. Se vocês entenderem, irmãos, o que eu quero dizer, então, exatamente, aqui, no laranja, ninguém entra. Ninguém entra, é impenetrável. É impenetrável. É impenetrável, ninguém entra. Nós pertencemos ao laranja, é o corpo dele. Um dia haverá um novo céu e nova terra. Esse preto aqui vai se tornar um com laranja. Então 12 com mais 7 dá o quê? 12 com 7, olha, se eu não me engano é 19, não é isso? Vai ser o pleroma, o corpo de Yahushua vai ser 19. Porque o próprio Tsabaoth, que é o Elohim aqui do Velho Testamento, que é onde está no Sabate, ele também foi redimido, assim como nós foi redimido. Tudo vai ser transformado, entendeu? E porém Satã será destruído e todos os seus anjos. E como diz na verdade Yaurianã, João, ali no Apocalipse, e viu um novo céu e uma nova terra. Porque os céus anteriores se passaram. E o mar, que é Maim, os 5 elementos que compõem tudo isso aqui,
já não existe mais. Que é Maim, é o caos, não existe mais. Ele disse que viu a Nova e a Rushalayim, Jerusalém, descer daqui para baixo também. Quer dizer, não é que saiu da posição. Quer dizer, aqui a parte de cima também ocupou toda baixo. De 12 passa a ser 19 o corpo de Yahushua. Esse é o juízo final, irmão. Entendeu, não? É o fim do mundo. Entendeu, não? O que mundo? O fim desse sistema de direita e esquerda. Tudo será pleroma. O corpo de Yahushua é 12, será 19. Será 19. Perfeito ou não? Entendeu? Eu estou dando uma chegadinha aí para falar com vocês aí. Entendeu, meus irmãos? Então, na verdade, é isso aí que eu tenho falado para vocês, tá? Tá, ó, dá uma chegada aqui embaixo aqui. Eu sei que não é fácil, né, irmãos? A gente tivemos nas religiões, depois conhecemos o nome. Mas assim, a gente tem algumas ideologias ainda, não se libertamos daquilo que foi ensinado lá nas igrejas, nas denominações, né? Denominações, no CNPJ, denominacional, né? Das religiões aí, né? Aqueles que vêm do catolicismo têm pensamento católico, aquele que veio da Assembleia, pensamento assembleano, que veio da Adventista, pensamento adventista, e assim é todos, né, irmão? Então nós temos de irmos para o ensinamento secreto. Eles rejeitaram. Eles colocaram como espúrio, apócrifo como espúrio. Jamais apócrifo significa espúrio. Jamais significa espúrio. Apócrifo significa secreto. Como se trata de Yahushua, apócrifo significa ensinamento secreto de Yahushua. Ensinamento secreto de Yahushua. Ah, é dos irmãos primitivos? Não, os irmãos primitivos aprenderam com Yahushua. E nós estamos aprendendo através dos irmãos primitivos que também aprenderam com Yahushua. Então, os apócrifos significa, na verdade, secreto. Então, ensinamento secreto de Yahushua. Esses são os ensinamentos que ele prometera passar para eles. Que enquanto ele estava no seu ministério, ele falava em parábolas. Ele não falava diretamente. Aí eles ensinam diretamente. Ó, então lá tem um link, tá? Ó, tem um link lá dos manuscritos do nosso Irmandade Primitiva, do ano 110, aqui embaixo, tá? Vocês vão ver lá na Gamemá de Apócrifo, tem lá o link, tá lá, tá gnose alguma coisa lá, tá? Tá escrito lá. E depois vai estar, na verdade, lá embaixo, de Valentinos. Entendeu? Vai estar lá, é o ano 110 também, logo abaixo, tá? Se eu não me engano, é no segundo, tá? No segundo, com certeza o segundo. Tá bom, irmãos? Eu agradeço vocês aí, tá? Chegar até aqui e agradeço aí vocês terem ocupado o tempo de vocês ouvindo esse estudo aqui, tá? Eu sei que não é fácil, às vezes é diferente daquilo que talvez vocês pensavam, né? Mas assim, começa a estudar, tá? Não coloca eu como eu tô certo, não. Examina, faz isso. Tá? Examina direitinho, tá bom? Obrigado, irmão. Shalom para todos, tá?